A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Cumprimentar a você que está pelo YouTube, você que está nos ouvindo pelas redes sociais, com a graça e a paz do Senhor Jesus ao teu coração. Seja bem-vindo ao Evangelho genuíno e puro para a tua vida. Que Deus possa, dia após dia, edificar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, dê o seu like, dê os seus comentários, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e nos ajude a divulgar a graça de Deus aos corações das ovelhas. Bendito é o nome do Senhor. Estamos aqui numa sequência de estudo e hoje, terceiro domingo, falando sobre o ministério angelical, e hoje o tema é a manifestação dos anjos na nova aliança. Então, quem acredita na existência de anjo aí? Amém? Amém. Olha, nós cremos. Anjos são reais e eles estão o tempo inteiro ao nosso favor. Isso foi uma providência de Deus antes de nos colocar nessa terra, antes de nos fazer existir nessa terra. Então, Hebreus 1:14 fala assim: os anjos não são todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna, a salvação. Então, os anjos de Deus são espíritos ministradores que foram enviados por Deus para servir a nossa vida. Você recebe? Amém. Existem anjos poderosos servindo a sua casa, a sua família. Existem anjos poderosos acompanhando você por toda a sua existência aqui nessa terra. É Deus que diz, é a palavra do Senhor que diz. E hoje vamos falar sobre essa manifestação angelical na nova aliança. Nós vivemos uma nova aliança. Diga, nova aliança. Nova aliança. É a aliança da graça de Deus. Muita coisa dessa nova aliança não trouxe da velha aliança. Os rituais, os cerimoniais, as leis, todos os compêndios que fez parte dos 613 ordenanças de Moisés, não veio a fazer parte da nossa vida e da nova aliança. Mas se tem uma coisa que se manifesta na nova aliança, tal qual se manifestou no velho pacto, na velha aliança, é os anjos de Deus. Os anjos estão atuantes o tempo inteiro. E eu quero que você acredita nisso, que você declara isso para a tua vida e declara para a vida de outras pessoas. Oremos. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por essa palavra que vamos estar estudando, por essa palavra, esse entendimento, esse conhecimento a respeito da existência de espíritos ministradores, que são os anjos que o Senhor fez, meu Pai, antes do Senhor nos colocar nessa terra, para que eles possam servir, guardar, conduzir, meu Pai, o teu povo, por onde estiver nessa terra, Pai. Que o Senhor nos encha de segurança, de convicção plena, que a nossa mente, o nosso coração esteja ativado, a tua mente, a acreditar, meu Pai, piamente naquilo que está escrito na tua palavra. Obrigado, meu Pai, por nos permitir estudar e compreender essas verdades, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e glória a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Bom, o pensamento do nosso estudo hoje é: os anjos são os serviçais de Deus na terra. É isso mesmo. Os anjos são os serviçais de Deus na terra e no universo, e em todos os tempos e em todas as alianças. As manifestações angelicais atravessaram todos os tempos da humanidade, e ainda hoje eles continuam atuantes nas nossas vidas. O objetivo desse estudo, então, nesta manhã, é aprender sobre a manifestação dos anjos nessa atual aliança que vivemos, a graça de Deus. Será que na graça de Deus os anjos ainda estão atuantes? Essa é a pergunta.
Muitos já não mais acreditam na manifestação angelical. Algumas pessoas dizem, não, mas anjo se manifestou lá, no velho pacto, lá nos tempos passados. Não, os anjos continuam a se manifestar em nossas vidas. Eles foram feitos para ministrar o tempo todo sobre as nossas vidas. Segue. Olha, vejamos a manifestação dos anjos na transição da lei para a graça. Você vai ver agora. Semana passada nós mostramos sobre as atividades dos anjos, mostramos eles atuando por toda a Bíblia, quais são as funções dos anjos. Agora vamos mostrar aqui na transição entre a lei e a graça, os anjos se manifestando de forma gloriosa. Primeiro, anjos anunciando a chegada do Salvador. Então quem que anunciou a chegada de Jesus? Foi os anjos. Mateus capítulo 1, versículo 19 a 21 diz: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então, José, quando ele percebeu que Maria estava gestante, e que ele não havia, logicamente, tido nenhuma relação com ela, ele falou: Maria me complicou, porque ela estava prometida para casar comigo, de repente ela me parece grávida, não dá para continuar o casamento com ela. Então ele secretamente diz: eu vou terminar esse casamento, eu não vou adiante em casar com Maria, ainda mais naqueles dias. Imagina essa situação há 2000 anos atrás. Se há 50 anos já era complicado esse negócio, irmão, imagina 2000 anos. Uma menina que está prometida a casar, noiva, prometida a casar com alguém, de repente ela aparece grávida. Olha, é pedra na lei de Moisés. Olha a situação de José. E ele secretamente falou: eu vou largar, eu não vou casar, não dá para casar. Aí olha só o que aconteceu. Diz lá: mas depois de ter pensado, ele só pensou isso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Amém? Amém. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é que deu essa notícia para José? Ainda eles estavam debaixo da lei, estavam numa transição. Era o anjo anunciando a chegada de um Salvador. O anjo, olha o serviçal de Deus. Olha a importância do ministério angelical, irmãos. Meu querido, Deus é sábio. Ele não precisa ter que fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Ele tem o poder para fazer, mas ele já constituiu os seus servos, os seus serviçais. Ele então coloca um anjo para falar com José e diz: vai lá e avisa a ele, que é assim que funciona. Sério. Aí diz lá: segundo, anjos protegendo e livrando o menino Jesus. Bom, então você viu que o anjo, ele anunciou a chegada do Messias, impedindo que José abandonasse Maria, né? O anjo participando no momento muito importante da vinda do Salvador na terra. Agora, esse mesmo anjo, ele começa a manifestar uma proteção ao menino Jesus. Mateus 2:13 diz assim: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: olha o anjo o tempo inteiro aparecendo, irmãos. Pastor, mas isso pode acontecer no dia de hoje? Eu acredito que pode. Eu acredito que pode. Porque eu vou te mostrar ainda hoje que isso aconteceu com os apóstolos, inclusive com o apóstolo Paulo, Pedro, já em pleno tempo da graça de Deus. Então pode acontecer. Que o anjo então apareceu novamente para José e disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito,
morte. José e Maria estavam lá com o menino Jesus. Eles não eram oniscientes, eles não sabiam o que estava acontecendo. E Herodes, já preparando, descobriu onde eles estavam e já preparou todo o exército para poder ir matar o menino. O anjo foi na frente. Olha só, irmãos, você consegue visualizar isso na tua vida? O anjo foi na frente, apareceu em sonho novamente para José e disse: pega o menino e pega a Maria e foge, sai daí. Pastor, mas o anjo não podia livrar, não podia guardar? Podia. E por que não fez? Porque Deus não quis. Deus quis que fosse assim. Soberania de Deus. Você não vai discutir com Deus, né? Ele quis assim. Ele quis que fosse dessa forma. O anjo então veio e avisou a José: olha, Herodes está procurando matar o menino. Então pega o menino, pega a Maria e foge para o Egito. Fica lá, até que eu volte lá e te avise para você retornar. Segue. Aí ele diz, Mateus capítulo 2, versículo 19 e 20: depois que Herodes o quê? Morreu. Olha de novo. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Quem é que está atuando o tempo todo? O anjo. Eu creio nisso na nossa vida. Eu recebo situações que eu e você não pode resolver. Os anjos vai dar direção para nós. Vai acontecer. Eu peço o tempo todo, eu declaro anjos servindo a minha vida, anjos aplanando caminhos, anjos me dando a direção, me livrando de gente maligna nessa terra. Senhor, irmãos, tem gente má ou não tem nessa terra? Aqui, ó, querendo matar Jesus. Tem gente má, mas os anjos foram postos para isso. E olha como é que José tinha uma percepção gloriosa com Deus. Maravilha isso, né? O tempo todo. Primeiro o anjo fala para ele: olha, fique com Maria, receba Maria como sua esposa. O que está no ventre dela não tem nada a ver com o homem, não. Foi o Espírito Santo que colocou. Depois ele chega e diz: olha, pega Maria, pega o menino e foge para o Egito. Fica lá até eu te avisar. Depois de passar um tempo, Herodes morreu, o anjo volta lá e diz: agora você pode retornar a Israel, porque o homem já morreu. O tempo inteiro o anjo trabalhando. Nós, devido à nossa visão aguçada, materialista, muito daquilo que a gente vê e pode tocar o tempo todo, a gente acaba perdendo essa percepção do sobrenatural, atuando o tempo todo em nossas vidas, irmãos. E aí, às vezes, nós buscamos a solução de situações terríveis e parece que impossível, através da nossa própria sabedoria, através daquilo que o mundo nos oferece. Você que me assiste pelo YouTube, quem sabe você em desespero nesse momento está buscando a solução nos médicos, nos remédios, nas drogas, quem sabe na cartomancia, na quiromancia, nos horóscopos, você buscando na astrologia o desespero para você sair dessa situação. Mas eu recebo que anjos poderosos nesse momento estão trabalhando sobre a tua vida e sobre as nossas vidas. Creia nisso, irmãos. Assim como foi com José e Maria, guardando e protegendo o menino, há anjos guardando as nossas famílias. Em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Sério. Terceiro, anjos servindo a Cristo. Bom, agora Cristo já estava adulto, com 30 anos de idade. Depois dele ser batizado por João Batista para cumprir a justiça e a lei, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e desafiado por Satanás. E por 3 vezes ele foi tentado, e as 3 vezes ele então venceu a Satanás ali no deserto. Na pessoa de um ser humano, ele venceu pela palavra. Mas ele estava com fome, 40 dias sem comer.
Ele estava com fome, com necessidades físicas de um ser humano. Mas na terceira vez, quando ele então disse a Satanás: vai-te, Satanás, só a Deus adorarás, só a Ele servirás. Aí diz aqui em Mateus 4:11: então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Você viu lá em Hebreus que os anjos são espíritos que estão aí para ministrar e para servir os que hão de herdar a salvação. Eles serviram a Jesus. A Bíblia não dá detalhes, o escritor não diz com que ele serviu a Jesus, mas Jesus estava com fome e com sede. Com que você acha que Jesus foi servido depois de uma guerra, de uma batalha espiritual com Satanás no deserto? Foi servido para com alimento, para com as necessidades que ele estava ali. O anjo chegou e o serviu. Interessante que aqui fala que anjos, no plural, vieram nos servir. Deve ter feito um banquete no deserto com Jesus. Sim ou não, irmão? Sim. Eu creio nessa. Da mesma forma é comigo e com você. Você pode ter a ousadia de ter essa convicção plena no teu coração. Não precisa ter medo não, irmãos. Que anjos, espíritos poderosíssimos, dotados de autoridade dada por Deus, de poder, anjos poderosos, estão prontos para servir a nossa vida como serviu a vida de Jesus. Eu recebo. Amém, irmãos? De repente, diante de uma batalha, de uma guerra, logo após isso, você começa a ver anjos servindo a sua vida. Sério. E aí diz no quarto: anjos removendo a pedra do sepulcro na ressurreição de Jesus. Você está vendo aqui como que é interessante? O tempo inteiro os anjos participando, desde a fecundação de Cristo pelo Espírito Santo em Maria, o tempo inteiro os anjos acompanhando. Agora, Jesus é morto, é crucificado, e no terceiro dia ele ressuscita. E quem é que está lá na ressurreição de Jesus? Os anjos. Mateus 28:2. E eis que sobreveio um grande terremoto. Amado, eu fico imaginando como que deve ter sido, irmão. Deve ter sido assustador. Um grande terremoto. Pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Era uma pedra que demandou muitos homens, soldados romanos, com muita força para colocar lá, para aprisionar Cristo morto ao sepulcro. Mas ao terceiro dia, conforme a palavra já havia prometido, Jesus ressuscita. E os anjos estavam lá. O anjo chegou, ele removeu, com toda certeza, com uma facilidade imensa, talvez apenas com o seu resplendor, porque houve um terremoto muito grande, ele removeu aquela pedra do sepulcro, abriu o sepulcro para Cristo sair, e ainda num tom bem irônico, sentou sobre a pedra. Imagina a cena, irmãos, e os soldados que estavam lá guardando, a hora que viu o terremoto e aquela luz resplandecente, e a pedra sendo removida, o soldado deve ter feito xixi na roupa, deve ter feito necessidades, aquelas mais básicas possíveis, e deve ter saído correndo. O desespero, e o anjo sentou na pedra e ficou olhando eles. Eu creio nessa palavra. Você não tem que ficar preocupado com o que o mundo diz, com o que o mundo faz, com as perseguições desse mundo, com os problemas desse mundo. Nós temos anjos poderosos a nosso favor. Amém. O Senhor é conosco através dos espíritos ministradores angelicais que Ele criou para servir os seus filhos nessa terra. É poderoso, irmãos. É poderoso. Aqui no nosso meio eu já vi coisas extraordinárias nesse nível. Na minha vida, na vida dos irmãos. O irmão Ivo, um dia, ele tinha um Fuscão, irmãos. O irmão Ivo, ele dá um trabalho para os anjos, você não tem noção.
o bom ir dá um trabalho para os anjos. E esse Fuscão, ele uma dessas vezes que ele foi visitar o nosso irmão Demétrio, que estava lá em Amparo. Não lembra disso, mãe? Esse Fuscão não estava devidamente revisado, irmão. Roda solta. E a roda estava solta e ali é muita curva. E esse irmão saiu de Amparo, foi de lá para cá, né, irmão? E ele nas curvas, o Fuscão, e ele nas curvas, e a roda solta. E um dia ele parou lá embaixo. Vai em Tuiuti. Em Tuiuti. Parou em Tuiuti. Ele olhou assim e falou assim: olha, você é um homem de sorte. Você tem Deus na sua vida. Ah lá. Porque essa barra vai escapando, né? Ainda choveu. Ainda estava chovendo. Na serrinha choveu. O anjo deve ter sentado lá no carro e falou: fica aí, Rodinho. Porque o rapaz aqui é predestinado, eleito, escolhido. Não dá para deixar esse rapaz morrer agora. Tem um monte de coisa para resolver. Então fica aí quietinha, solta, mas quieta aí no carro. E nas curvas, Josué, imagina aquelas curvas, né? Ali de Amparo. E aí ele viu tudo isso, e o próprio mecânico lá, o borracheiro, disse: rapaz, você é de sorte. Sorte, mãe deve ter olhado sorte. Você não sabe o trabalho que esse rapaz dá para mim. Anjos, amado, como é que você não vê Deus nesse negócio? Fala para mim. É que a gente é o tempo inteiro guardado, sendo ministrado, os anjos estão servindo, mas a gente vive tanto no mundo materialista e tanto, sabe, na correria, que a gente perdeu essa percepção. O nosso retorno também, os anjos que trouxe nós, né? É verdade. Foi os anjos. E aquela Kombi assim, ó, ali, fazia assim, ó. Minhas coisas por cima, assim, ela fazia assim, eu atrás dizia: ai, Senhor, anjos poderosos sobre essa Kombi, sabe, guardando, protegendo. E o óleo vazando. E o óleo, 500 quilômetros, irmão. E o óleo falou: não, ele tem que chegar, ainda tem que pregar minha graça lá naquela cidade ainda, tem um povo lá que tem que ouvir minha palavra. Vamos lá, vai, chega, vamos. Amado, anjos poderosos, eu acredito. Amém. Acredito. Faça isso, irmãos, quando você perceber que situações extraordinárias estão acontecendo na tua vida, você pode dizer: é o Senhor através do seu anjo na minha vida, é o Senhor através do seu anjo na minha vida, é Ele que está me conduzindo, é Ele que está me protegendo. É muito importante isso. Quinto, anjos na ascensão de Jesus aos céus. Então você viu, anjos anunciando a chegada de Jesus, do Salvador, anjos livrando o menino Jesus na hora que Herodes queria matar, anjos servindo Jesus após a tentação, anjos na ressurreição de Jesus, e agora anjos quando ele vai ascender ao céu, quando ele é levado pelas nuvens. Olha só o que diz em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Olha que coisa maravilhosa, que visão gloriosa. Os discípulos lá, Jesus foi orientando os discípulos, e conforme ele ia orientando os discípulos, ele foi levado ao céu, em uma nuvem, entre as nuvens foi levado, e eles ficaram olhando de forma fixa no céu. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Dois homens vestidos. Quem que é esse aqui, irmãos? Anjos. Dois anjos. Sério. E aí, que lhes disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então os anjos apareceram aos discípulos que estavam ali e começaram a dizer: olha, Galileus, discípulos, não fiquem preocupados, porque esse mesmo Jesus que está subindo aí entre as nuvens, ele voltará. Então você consegue perceber a importância do ministério angelical, inclusive no ministério de Jesus, o tempo todo. Jesus disse assim para os discípulos uma certa feita: vós fareis obras maiores da que eu fiz ou faço. É muito
Se os anjos acompanharam Cristo na transição ali da lei para a graça, e o tempo inteiro os anjos presentes. Jesus chegou a dizer lá no Getsemane, quando ele estava lá chorando, sentindo a angústia da cruz, do sofrimento que ele ia passar. E quando chegaram os soldados, Pedro, que ficou dormindo a noite toda, que não orou, estava carnal, sacou de uma espada e deu-lhe na orelha de mal, arrancou a orelha do homem. A orelha caiu no chão, soldado romano. Jesus olhou para Pedro e falou assim: rapaz, embainha a sua espada, porque aquele que fere com espada será ferido. Guarda ela. Você está pensando que eu preciso de alguém aqui com espada para me proteger, rapaz? Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai 12 legiões de anjos, isso aqui ia derreter. Derreter, rapaz, ia acabar tudo, mas tem que se cumprir a palavra. Eu vim para isso, eu sou o cordeiro, eu tenho que morrer, eu tenho que derramar o meu sangue, eu tenho que salvar os que são meus. Ele disse que se ele quisesse, o ministério angelical manifestaria naquele momento para livrar ele, como já havia manifestado durante os 33 anos. Ninguém colocou as mãos em Jesus fora do tempo. Ninguém vai colocar as mãos em nós fora do tempo. A morte só vai chegar à nossa vida a hora que for o momento que Deus determinou desde antes da fundação do mundo, amado. Creia nisso, porque há anjos poderosos guardando a nossa vida. Pastor, mas o médico falou, tá bom, médico legal, bacana, a gente respeita, é um homem estudado, a ciência, a medicina, mas com tudo que o médico falou, nós vamos viver os dias que Deus determinou. Há anjos que vai nos ajudar a chegar a cumprir a nossa missão nessa terra, até o fim. Agora veja, anjos se manifestando na graça de Deus. Você viu os anjos se manifestando? No cumprimento da lei, na transição da lei para a graça. Agora você vai ver os anjos se manifestando no nosso tempo, na nova aliança. Após Cristo morrer e ressuscitar e ser levado às alturas, agora começam os anjos se manifestar. Primeiro, anjos livrando apóstolos da prisão. Aqui você vai ver. Já era o tempo da graça e os anjos continuam atuando. Atos capítulo 5, versículo 17 ao 20. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, aquela corja, sabe aquela corja, né? Ficaram cheios de inveja, por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas os apóstolos ainda não era o tempo deles, eles tinham que cumprir a missão que Deus havia lhe dado. Por isso, olha no versículo seguinte: mas, eu amo esses mas da Bíblia, irmãos, é maravilhoso. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo, relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Olha a grandeza e a glória de Deus. Soldados romanos, eles vão prender esses homens que estão pregando que Jesus ressuscitou. Prenderam. Mas o Senhor Deus disse: não, mas ainda não venceu o tempo dele. Eles ainda vão ter que pregar a mensagem na vida. Vai ter que gritar ainda mais um pouco ainda. Tem muita gente para ouvir. O que Deus fez? Enviou o anjo. O anjo chegou, abriu a porta e falou: sai daí, sai para lá. Pode corre lá do templo e grita lá dentro, lá, e fala, e prega, e anuncia a mensagem da vida. Tempo da graça, irmãos. E os anjos atuam. O ministério angelical é o único ministério que atravessou todas as dispensações, todas as alianças, todos os tempos, nunca deixou de ser atuante. Você vê isso aqui acontecendo no Velho Testamento lá com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. Você vê isso aqui acontecendo com Jesus, você vê isso acontecendo com os apóstolos na graça de Deus. A mesma manifestação. E isso
tem que acontecer conosco. Amém. Estamos vivendo o tempo da graça. Olha só também o livramento que Deus deu. Atos 12, 6 a 11. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Olha a situação de Pedro. Dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. O negócio estava reforçado, irmãos. Tinha 2 soldados do lado, ele com algema, e ainda tinha sentinela ao redor. O negócio estava feio. Repentinamente, olha como é que os anjos, olha como é que Deus atua, irmãos. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Olha o desespero. Chocante. Ele tocou no lado de Pedro. Pedro estava dormindo, sono do justo, roncando. Minha vida está nas mãos do Senhor. Deixa esse negócio. Se eu tiver que sair, eu vou sair. O Senhor vai enviar o anjo e vai me tirar. Se não tiver também, eu vou ser julgado, eu vou ser morto. E está muito bom também. Aí o anjo chegou, tocou no lado de Pedro e o acordou. Acorda, rapaz! Levanta-te depressa! Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Tem explicação humana para isso aqui, irmãos? Isso aqui é o sobrenatural de Deus. Pedro dormindo, sono do justo, com 2 soldados do lado orando, com algema e dormindo. O anjo chegou, já tocou nele, falou: levanta, acorda. E as algemas caíram nos punhos de Pedro. Aí o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Olha lá os detalhes. O anjo olhou, estava descalço. Coloca a roupa aí, vai. Coloca a sandália, vista-se, vai. Parece o pai e a mãe, né? Falando com os filhos. Fala aí, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso que a gente faz com nossos filhos. Põe o chinelo, põe a roupa, vamos sair, tem uma missão para cumprir. O anjo chegou e disse: vista-se, calça a sandália. E Pedro assim fez. Imagina, Pedro levantou meio dormindo. O que é isso que está acontecendo aqui? Nossa, totalmente meio sono. Imagina, de madrugada, à noite, um sono, devia estar cansado. Põe a capa e siga-me. O anjo falando. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão, também dormindo. O que está acontecendo aqui? O anjo, põe a roupa, põe a sandália, põe a capa. Teve que dar detalhes para ele. Olha como que o anjo é algo pessoal. Aquilo que o nosso amado disse naquele vídeo que eu passei para os irmãos aqui semana passada, o anjo, ele tem raciocínio, ele pensa, ele fala, ele se comunica, ele, sabe, a gente não pode falar que é uma pessoa que não tem corpo humano, mas é algo pessoal, é um ser pessoal, espiritual, mas é pessoal. Por que se veste uma sandália, irmãos? Por que se coloca um calçado? Para não machucar o pé na caminhada, irmãos. Não é assim? O anjo pensou, raciocinou, falou: põe a sandália, põe a roupa, põe a capa e segue-me. E o Pedro, que isso? É uma visão? Ele achava que era uma visão, ele não tinha noção que o negócio era real mesmo. Era real. Sério. Passaram a primeira e a segunda guarda. Foi passando os guardas tudo, o anjo junto com ele. Invisível, irmãos. Olha o poder de Deus. Os guardas não chegavam mais, Pedro não chegava, ninguém estava vendo nada. Ele foi passando no meio de todo mundo. A primeira guarda, a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. O portão abriu sozinho. Olha o poder de Deus através de um anjo. O portão era do que, irmãos? De ferro. Estava trancado. Eles passaram a primeira guarda, a segunda guarda, era muita guarda, irmão, era muito soldado que estava lá. E foi passando no meio dele. E quando chegou de frente com o portão abriu sozinho. Abre. Eu creio no sobrenatural. Amado, eu vivo isso aqui na minha vida. Eu vivo essa certeza de que Deus é por nós e de que tem anjos poderosos para fazer essas coisas acontecerem em nossa vida. Eu creio nisso.
estaríamos destruídos aqui na terra. Sabia disso? Se hoje não faz isso com eles, o que aconteceria com Pedro? E este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo foi embora. O anjo tinha uma única missão. Qual é? Tirar Pedro da prisão. O Senhor diz: vai lá, resolve essa parada para mim aqui. Eu não preciso ir lá, você já está aqui para isso. Vai lá e resolve lá para mim. É meu apóstolo, é enviado meu, é meu escolhido. Eu já falei com ele lá atrás para ele apacentar as minhas ovelhas. E essa cambada pegou eles lá e prendeu ele. Então não pode ficar preso, porque ele tem todo o caminho a ser percorrido. Vai lá e solta ele. E o anjo foi lá e só cumpriu a missão dele. Depois que estava fora da prisão, ele saiu. Aí então Pedro caiu em si e diz: agora ele acordou de verdade. Não é visão não, rapaz, eu estou solto mesmo. Deu uma olhada, olha, a prisão ficou lá para trás. Aí ele acordou, caiu em si e diz: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Você sabe que por um momento Pedro perdeu a percepção do sobrenatural devido ao sono muito forte e profundo que ele estava. Isso não é difícil acontecer comigo, com você. A gente vai nessa caminhada humana, terrena, cheia de coisas, tecnologia, celular, WhatsApp, computadores, televisão, carros, isso aqui. A gente vai nesse sono espiritual do dia a dia. A gente às vezes perde a percepção do agir do sobrenatural de Deus, colocando anjos poderosos para nos guardar e nos livrar. Mas chega uma hora que você acorda e diz: nossa, agora sim, que foi o anjo do Senhor, que o Senhor enviou o seu anjo e me deu essa vitória, me deu esse livramento, que me colocou nessa situação, me colocou nessa posição. É o anjo do Senhor. Eu creio nisso. Segundo, o anjo direcionando a vida dos chamados à evangelização. E aí, irmãos, voltando àquele assunto inicial que nós falamos lá, existem anjos que estão nos guiando poderosamente. Atos 8:26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe era um evangelista, era um servo que tinha que anunciar a palavra de Deus para um único homem. E o anjo chegou e disse: Filipe, vá para o sul, para aquela estrada deserta que tem lá. O anjo direcionando a evangelização, conduzindo. Quando eu olho para os detalhes da nossa história, irmão Ayrton, eu reencontrei ele numa oficina mecânica, assim, do nada. Chegamos lá, ele me conheceu, e eu nem tanto a ele. Eu fiquei olhando, vi que me conhecia, mas não lembrava de nome, aquela coisa toda. Ele imediatamente me reconheceu. Quando eu cheguei em Atibaia, em 2006, com o objetivo de reconstruir minha vida, eu não imaginava que ia conhecer tanta gente boa como vocês assim. Eu conheci a irmã Tédia, irmão Zezinho, foram os primeiros que eu conheci aqui em Atibaia. E cada um de nós temos uma história que Deus providenciou o encontro, irmãos. Eu olho assim de vez em quando, às vezes eu converso com a minha esposa e falo: só pode ser de Deus, é algo extraordinário. É algo extraordinário. Então, um anjo direcionando a vida dos chamados à evangelização. Alguém disse para mim lá em Guaíra, quando eu saía de Guaíra: você vai voltar em 3 meses. Você tem sua vida inteira, você foi criado aqui, você nasceu aqui, 27 anos da sua vida aqui.
Você não vai conseguir ficar lá. Lá é totalmente diferente. Tinha um pastor amigo meu lá que passou por aqui. E ele disse: você não consegue ficar lá 3 meses, você vai voltar. Mas quando Deus direciona, quando o anjo do Senhor direciona através para poder fazer a evangelização, quantas pessoas aqui não recebeu a graça? Eu lembro, Josué, um dia, eu peguei ele lá no começo, a gente nem tinha salão nem nada, eu peguei ele na porta da casa da mãe dele e disse para ele assim: eu quero ver hoje você junto conosco, você vai viver a graça de Deus. Ele foi lá na garagem. A irmã Maria José ligou para mim no telefone lá da rádio. Eu disse: irmã, hoje à noite eu quero ver a irmã com seu esposo lá. Vai lá, porque Deus vai revelar a graça ao coração de vocês. Ela veio, ele veio, meio: vamos lá para ver então, vamos ver o que ele faz. Hoje estamos aí, nunca mais deixou de vir. São colunas aí, firme, forte, arrojado, caminhando na graça. A irmã Marília, morando fora do país, vinha aqui só para passear. Deus diz: eu vou fazer uma reviravolta. Vida nova para você. Você vai aprender muita coisa grande. E vou te preparar como o oleiro prepara o vaso. E você vai estar com meus filhos lá constantemente. Amado, Deus faz a reviravolta. Amém, irmãos? E todos vocês, uma história por vez diferente, mas gloriosa. Anjos direcionando a evangelização aqui nessa cidade. Deus vai direcionar a tua vida, o que fazer, o que falar. Por onde você passar, a graça dele será anunciada. Sério. Vamos terminar Atos 27, 22 ao 25. Olha só. Mas agora recomendo que tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Aqui era Paulo. Paulo foi direcionado por Deus a um local. E o navio naufragou com muita gente dentro. Só que o anjo do Senhor apareceu e fala assim: apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me o anjo de Deus. Para Paulo, irmãos, o apóstolo da graça de Deus, apareceu um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: olha só, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Foi Deus que determinou assim. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenha ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Paulo disse a todos os tripulantes do navio. Paulo disse: olha, ninguém vai morrer. O Senhor já disse a mim através de um anjo. Que ousadia, que poder de Deus, irmãos. Que poder de Deus. Ninguém vai morrer. Porque foi Deus quem me trouxe aqui. A proteção. O navio será destruído, mas ninguém vai morrer. E assim sucedeu. Ninguém morreu. O navio foi destruído, mas todos chegaram ao destino com vida. E um anjo anunciou e falou isso. Essa é a palavra de Deus nessa manhã. Assim será. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.